Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 29 de agosto nós vamos meditar de Jeremias do capítulo 21 ao capítulo 23, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 21, vamos falar de Judá que não escapará da Babilônia. Não é novidade. Já estamos há alguns dias ouvindo o profeta Jeremias falar a respeito disso. O profeta Isaías também falou a respeito disso. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, para falarem com o profeta, e suplicaram a Jeremias: consulte ao Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um dos seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar o seu exército? Jeremias respondeu: volte ao rei Zedequias e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel, tornarei inúteis as tuas armas contra o rei da Babilônia e os babilônicos, que os atacam de um lado de fora dos seus muros. Trarei seus inimigos para dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, o Senhor entregarei ao rei Zedequias, seus servos, todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade e nem compaixão. Diga a todo o povo: assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra. Morrerá por guerra, por fome ou por doença. Então, a melhor saída é se renderem aos babilônicos. Se vocês assim o fizerem, viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele a queimará de alto a baixo. Diga à família real de Judá: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, a dinastia de Davi. A cada manhã faço justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são exploradores a se livrarem dos seus opressores. Do contrário, a minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar. Por causa de todos os teus pecados, eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém. E esta mensagem poderosa contra o povo que diz: estamos seguros aqui. Ninguém conseguirá entrar em Jerusalém. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor, e acenderei um fogo em seus bosques, e que ele queimará tudo ao seu redor. E aí no 22 vai continuar, que é uma mensagem aos reis de Judá. O Senhor me disse: vá e fale diretamente ao rei de Judá e diga: ouça esta mensagem do Senhor, rei de Judá, sentado no trono de Davi, que seus servos e todo o seu povo também escute. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados
e livrem-no dos seus opressores. Abandone a sua maldade, não maltrate os estrangeiros, nem os órfãos, nem a viúva. Pare de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Israel. O rei passará pelas portas do palácio em carruagem e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas, se vocês não me derem ouvido a esta advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombro. E aí ele vai dar uma continuidade aqui, mas falando a respeito de uma mensagem ao palácio. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá: eu amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, transformarei num deserto e ninguém habitará dentro dos seus muros. Chamarei demolidores que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedros e a lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas da cidade e dirão umas às outras: por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será: porque eles quebraram a aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorarem e servir outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem pela perda. Então, aqui a mensagem a respeito de Jeoacás. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará, morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá a sua terra natal. E aí vem a mensagem a Jeoaquim. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seus palácios de forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga gente do seu povo a trabalhar sem lhe pagar salário. Então estamos falando do trabalho escravo. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revesti tudo de painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muitas comidas e bebidas, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça aos pobres, aos necessitados e os ajudou. E tudo lhe correu bem. Não é isto que significa me conhecer, diz o Senhor. Vocês, porém, só têm olhos para a cobiça e desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. O povo não lamentará por ele, nem chamará. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem o clamarão. Que tristeza, nosso Senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrancado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore pelos seus aliados no Líbano, gritem por eles em Bazã, procure as regiões oeste do rio, veja afora todos os destruídos. Eu os adverti quando vocês eram prósperos, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim desde a juventude, nunca me obedece. Agora, visto que levará para longe os aliados, seus aliados, todos os seus inimigos serão levados para o exílio. Então, certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que
que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro e de líbano, logo gemerá com as pontadas de angústia, com as dores da mulher em trabalho de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu abandonarei Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregarei àqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônio. Expulsarei você, a sua mãe, desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra da qual anseiam. Porque esse homem Joaquim é como um vaso quebrado jogado fora, porque ele e os seus filhos serão exilados em terra estrangeira. Ó terra, terra de Judá, ouça a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem Joaquim como homem sem filhos, ele não terá êxito, pois não terá filhos que o suceda no trono de Davi para reinar em Judá. E aí, o capítulo 23, que é o nosso último de hoje, ele vai falar sobre o descendente justo. Em meio a toda essa calamidade, nós podemos ver esperança, né? Que aflição espera os pastores das minhas ovelhas, pois destruíram e disseram aqueles a quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: bem, uma vez que cuidarem do meu rebanho e conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei os remanescentes do meu rebanho das terras de onde eu os expulsei, e eu, o Senhor, trarei de volta para o seu curral, e eles serão férteis, e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, o falei. Então, olha que esperança ele traz, né? Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Este será o seu nome: o Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. E aí nós vamos ter logo em seguida o julgamento dos falsos profetas, né? Ele fala: não deem ouvido a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsa esperança. Eles diziam: Jerusalém, a grande cidade do rei Davi, nunca será destruída, né? E com isso, o povo não se arrependia dos seus pecados. Então, aqui vem o julgamento de Deus a eles, né? E por o final todo do capítulo 23, ele vai falar sobre o julgamento desses falsos profetas e também as falsas profecias e os falsos profetas. Se alguém do povo, algum dos profetas ou sacerdote lhe perguntar: que palavra pesada o Senhor lhes deu para anunciar hoje? Responda: vocês são um peso. Diz o Senhor, os abandonará. E se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tem uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros qual é a resposta do Senhor, o que o Senhor diz, mas parem de usar a expressão
profeta do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às suas próprias ideias. Distorcem a palavra do nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Será que é diferente hoje? Isto é o que o Senhor dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas, se responderem, esta é a profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor. Porque uso a expressão a profecia do Senhor, embora os tenha advertido que para não usarem. Eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, expulsarei vocês da minha presença junto com esta cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo e o seu nome será infame para sempre. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e queremos estar atentos sempre à Tua voz. Não importa qual seja a Tua mensagem, nós queremos dar ouvido. Queremos ter um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, em todos os nossos dias, reconhecendo o nosso pecado e nos achegando a Ti, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.